Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho conversar um pouquinho com os meus amigos espíritas e simpatizantes do espiritismo sobre vida. Vamos falar, respirar, acalmar quem chegou do trabalho, quem passou o dia na sua casa trabalhando, quem tem suas preocupações, suas dificuldades. Vamos pedindo a inspiração para Deus, através da sintonia carinhosa e amorosa dos amigos espirituais. Vamos solicitando a presença do Mestre querido, que sempre se faz presente quando nos reunimos em seu nome. Vamos contando com o amor, o carinho e o auxílio dos nossos mentores e de todos aqueles espíritos que possam vir em auxílio destes estudos, como aprendizes nesses estudos e como necessitados da energia, da vibração que eventualmente nós consigamos, junto com Deus, com Jesus e com os bons espíritos, construir nos nossos ambientes. Certos, então, de que estamos sendo amparados, pedimos a permissão humildemente ao Pai Maior para começar nossos estudos, já deixando um aviso que quem quiser colocar o seu copo de água para a sua vibração, para a sua medicação, como um auxiliar na medicação humana, que pode fazer isso durante o tempo da palestra, da nossa conversa, para que no final as vibrações sejam realizadas pelos médicos espirituais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, pessoal, bom ver vocês bem por aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é um assunto doutrinário espírita, mas que nos dias de hoje, da nossa existência material, da nossa vida material, da nossa condição de humanos, no ritmo que está existindo aqui entre nós, com questionamentos diversos, mundiais a respeito da questão do direito à vida e o direito ao aborto, eu achei por bem vir falar um pouquinho, porque cabe para os dois lados da vida. Obviamente eu vou falar sobre doutrina espírita, também vou pincelar alguns pontos que servem para reflexões materiais mesmo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós estamos trabalhando com doutrina espírita na obra O Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 166, se fala que toda alma, todo espírito que não chegou no seu ponto máximo de evolução, que não é perfeito, ele vai ter que nascer de novo até que conquiste essa evolução, essa perfeição. Então, todo mundo que não depurou tem que nascer de novo. Vocês já depuraram? Já se sentem perfeitos? Já se sentem absolutamente saudáveis espiritualmente? Não tem nenhuma sensação ruim? Não tem medo de cair em tentação? Não tem inveja? Não tem orgulho, egoísmo? Não são críticos? Não são julgadores? Quando eu falo vocês, eu não estou falando vocês que estão aqui só comigo, é quem está me assistindo, mas é óbvio que eu me incluo. Será que nós não somos mais assim? Claro que somos, significa que não estamos ainda num nível de pureza espiritual que nos dispense da encarnação. E como é que nós encarnamos? Não dá para fazer assim, não dá. Tem que ser por um corpo físico, através de um corpo físico para ter o seu próprio corpo físico criado. Então, a encarnação acontece dessa forma, como nós sabemos. Existe um direito que é o direito de nascer. Dentro da doutrina espírita, questão 880, o direito de nascer é o primeiro direito humano, o primeiro direito dos espíritos, o primeiro direito de cada um de nós. Interessantemente, hoje eu estava escutando a minha aula da pós-graduação em Direito Constitucional aplicado e o professor dizia o seguinte, que o primeiro artigo que fala dentro do Código Penal a respeito de todos os casos pontuais de crimes, o primeiro artigo é o que fala de assassínio, de morte. Por quê? Porque o direito à vida no nosso regramento jurídico penal é o de viver. Então, nós precisamos, é claro, despertar para essa ideia de que viver é um direito meu e de vocês e que nós temos que fazer jus
existência que nós tivemos, graças a Deus, a oportunidade de receber, porque está assim de espírito querendo nascer nesse mundinho difícil que nós vivemos aqui hoje, que é difícil porque estamos num processo intenso de separação dos bons e dos maus, de transição planetária, de mudança de patamar hierárquico do mundo, de mundo de expiação para mundo de regeneração. E é claro que toda reforma causa uma grande confusão até solucionar o problema. Então, o direito de nascer é um direito que é da própria essência espiritual, de ter a vida. É um direito natural do homem e é um direito nosso que precisamos reencarnar, porque podemos até evoluir um pouquinho lá na espiritualidade, mas é aqui que se prova, fazendo a prova da vida, que nós estamos indo bem. Então, ninguém deveria colocar em risco a existência de outra pessoa. Até porque uma das regras que Jesus falou para nós é de que nós deveríamos fazer para o outro o que gostaríamos para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós. Dá para alguém se imaginar querendo ser abortado ou em vida assassinado? É claro que não. Nós queremos o respeito à nossa integridade física, nós queremos o respeito à nossa existência corporal, nós queremos o direito de estar aqui e pedimos para estar aqui. Bom, na questão 334, o Livro dos Espíritos já explica que não existe encarnação acidental. Sinto muito, não acontece. Segundo a doutrina espírita, todo corpo que foi programado para nascer, este corpo foi concebido, já tem determinado para ele algum espírito. Essa determinação acontece nas bases, superficialmente falando, das provas que nós queremos e precisamos vivenciar, das expiações que nós precisamos e queremos experimentar. O que acontece eu tenho uma prova, então eu vou nascer. Eu peço a encarnação, ou me sugerem a encarnação, ou me colocam numa encarnação compulsória, dependendo do meu grau de rebeldia. E aí eles vão conversar comigo, e quando eu falo comigo, obviamente é com cada um de nós que está no processo encarnatório, ou que esteve, ou que estará, e vão dizer o seguinte: então você vai nascer nesta família, deste pai, desta mãe, nesta condição, para experimentar esta vivência, essa experiência carnal que vai te dar oportunidade de estudar, trabalhar, corrigir más tendências, fazer grandes criações, construções. E quando eu digo grandes criações e grandes construções, não estou dizendo a cura de uma doença que nunca se viu cura nenhuma na vida e não tem referência ao momento atual, ou de construção de alguma coisa que fique por mais 1000 anos. Não, às vezes o nosso grande amor por um filho, ou por um amigo, ou por um próximo é uma grande coisa para nós e para o nosso meio. Então a gente faz muitas coisas, a gente programa muitas coisas e pede para nascer. Então, quando a gente vem para o corpo, vem porque estava programado. Nós pedimos e nós fomos aceitos, porque Deus não faz simplesmente um despejar de almas nos corpos. Não. Existe um diálogo entre as partes interessadas, uma conciliação nos casos em que isso é necessário, um acordo e ok, eu vou te receber como filho, eu serei sua filha, e assim seguimos. Então, nós temos que saber que não estamos aqui por um acidente. Ora, desde a concepção, o espírito que é designado àquele corpo, ele vai se conectar fisicamente, fluidicamente ao físico que está sendo construído. Então, o espírito, os pais mantêm a relação sexual, em algum momento após o ato e não durante o ato, após o ato, os espíritos, pelo menos essas são os conhecimentos que nós já detemos por várias leituras dentro da doutrina,
certo? Vem e ajuda que aquela célula que está lá se conectando a outra e se começando a se dividir já tenha a conexão de um espírito, é um laço fluídico que é colocado lá. Tem gente que ainda não sabe, pelo menos cientificamente não se sabe, quando é que a alma conecta ao corpo. Espiritamente falando, dentro da doutrina espírita, é no momento da concepção, certo? Aí, é claro que aquelas célulazinhas que estão começando não tem condições de absorver um espírito integral, com o seu corpo espiritual chamado perispírito. Então ela vai fazendo o quê? Começa por laços pequenininhos, vamos dizer dessa forma, e vai se conectando, e esses laços vão se estreitando, vão se ajustando até o momento em que a criança nasce. Até dizem os espíritos na questão 334 que é no momento do grito em que a criança diz: cheguei ao mundo de verdade, porque é nesse momento em que todos os laços estão conectados. Uma coisa que não tem a ver com isso de certa forma, mas de forma direta, mas tem de forma indireta, é que se diz na psicologia que os primeiros 7 anos de vida são os anos mais importantes na educação do espírito reencarnado, porque é quando é o momento, são os anos em que o espírito ainda tem muito em mente aquilo que se preparou para nascer, estudou, pensou nos seus erros, pensou nas suas dificuldades, pensou no tudo que tinha que fazer, desejou, planejou. E aí a gente pode não lembrar, uma criança de 1 ano é óbvio que não lembra, uma criança de 6 anos não lembra, mas ela tem uma intuição mais forte a respeito desta preparação. Preparação é o melhor termo para dizer do que ele veio fazer aqui. Depois disso, vai passando. Agora, interessantemente que eu falo da psicologia desses 7 anos, na doutrina espírita, não na codificação, mas dentro do contexto da doutrina espírita, se diz que até os 7 anos de idade aproximadamente, esses laços que durante a gestação foram se conectando e que se concluem com o nascimento, que esses laços vão cada vez mais se apertando para que espírito e corpo fiquem agregados um ao outro. E durante o processo de envelhecimento e de adoecimento, o processo inverso acontece. Então, claro que uma morte abrupta, ela, se for programada e se não houver um exagero de apego do espírito à matéria, não tem um impacto muito agressivo naquele que não merece. Agora, o apego demais material, a questão material mais do que espiritual, mais do que moral da nossa existência, ela pode causar um pouquinho de transtorno, mas não é disso que eu estou falando. Então, o que acontece com essa conexão desde o momento da concepção? Se eu, espírito, peguei e tomei conta de um corpo que está em formação, eu de repente desisto. Posso? Claro que eu posso, é meu direito, eu posso desistir. E aí os laços ainda são muito tênues, ele pode se romper, porque então isso gera o que nós chamamos de aborto natural em vários casos, não em todos. Tá? Não vem ao caso aqui, não vamos nos desenvolver muito nesse assunto, mas há casos em que o aborto natural foi pelo recuo do espírito, pelo medo do espírito em enfrentar aquela prova. Possivelmente ele estará mais um pouco preparado e voltará, porque todos nós temos que passar por isso. E a pergunta 358 do Livro dos Espíritos já é sobre a questão do aborto, e aqui eu peço que vocês prestem atenção no que eu vou dizer, que eu disse no começo. Aqui não existe julgamento meu, não existe julgamento da doutrina, é simplesmente um fato moral, é um fato espiritual e é um fato material que nós estamos tratando aqui. Então,
Às vezes a gente conhece alguém ou passou por alguma situação, não se sabe quem está vendo ou quantas pessoas verão isso, então não existe nenhum apontar de dedos, essa coisa desagradável mesmo, é para a gente pensar e refletir. Então, o aborto, não o aborto natural, o aborto provocado é crime perante as leis naturais. Por que que é crime? Porque eu já disse que quando a gente precisa evoluir, a gente reencarna. E quando nós vamos reencarnar, nós estudamos para fazer isso. Nós nos preparamos, nós treinamos, nós construímos sonhos. Tem uma programação, é claro, eu não vou programar se eu estou olhando meu relógio agora ou não, mas eu vou programar se eu vou fazer, se eu serei mãe, se eu serei, construirei alguma coisa que fará um impacto na sociedade, na vida de alguém. Então a gente se programa, todos nós nos programamos, e aí tirar a vida de um feto não só tem a questão do sofrimento físico que é causado porque existe uma violência agressiva ao extremo num aborto, é muito agressivo e eu garanto que quase ninguém, a não ser que esteja numa área médica ou seja muito corajoso mesmo, assim com muita vontade de saber, vai querer ver como funciona. A maioria das pessoas é que nem como ser carnívoro, come a carne no prato, mas não vai no abatedouro. É a mesma coisa, me perdoem a comparação. Então, o aborto provocado é crime porque além do sofrimento que você impõe ao outro, você também tem uma questão de violar o direito daquele ser que pretendia estar aqui de viver uma nova experiência, de corrigir os seus erros, de reconstruir-se, de pagar as suas dívidas e fazer diferente, modificar-se, evoluir e progredir. Imagine a decepção que causa um aborto provocado num espírito super bem intencionado, super cheio de esperanças, de perdoar alguém, de reconstruir a sua vida, de ter uma nova chance. E muitas vezes nós poderíamos ver quanto eles lamuriam, quanto eles sofrem, quanto ódio alguns que ainda são incapazes de perdoar acabam acarretando ao seu próprio coração por causa de um gesto desse. Então isso é um crime. A lei brasileira, e agora não estou falando de doutrina espírita, a lei brasileira ela é uma lei que Código Penal, artigo 128, permite o aborto, ou seja, é considerado aborto legal quando é resultado de abuso sexual, de estupro, fruto do estupro, e quando põe em risco a vida da mulher. Nesse sentido, a vida da mulher, a doutrina espírita fala a mesma coisa. Quando Kardec pergunta, eu não trouxe a questão, mas quando Kardec pergunta, os espíritos dizem, se a vida da mãe estiver em risco, em relação à vida do filho, né, a gestação, é preferencial preservar a vida que já está em curso àquela que virá. Mesmo assim, nós podemos dizer que existem casos e mais casos de mães com risco de perecerem, de falecerem, de desencarnarem no parto ou na gestação e elas preferem salvar a vida dos seus filhos para ver como é grande o amor que nós podemos sentir na maternidade e algumas pessoas ainda não são capazes, mas é possível. Então, agora, em 2012, todo mundo tem ciência disso, porque se ouve muito falar das decisões do STF nos últimos anos. Em 2012, o STF acabou tomando uma decisão que deveria ser legislativa, mas ele decidiu que entre os abortos permitidos, o aborto do anencéfalo seria um aborto permitido. Neste caso, cabe dizer que o anencéfalo, eu não sou médica, não sou da área médica, estou falando simplesmente o que eu pesquisei, e é uma coisa muito pontual, é que o anencéfalo não é um corpo, um espírito com um corpo que não tem cérebro. Ele tem, só que ele tem um problema no que se chama de tubo neural. Na formação não dá certo, vem com vários graus de diminuição da capacidade cerebral, etc.
Normalmente o anencéfalo, olha como são interessantes as coisas. Normalmente o anencéfalo nasce e já morre, tem pouco tempo. Teve criança que acabou vivendo, a mãe teve o filho e acabou vivendo, menina, se não me engano, até 1 ano e 8 meses, 9 meses. Eu não achei relato, mas eu já vi um relato de uma criança que viveu um pouco de mais tempo. Enfim, pode ser que a criança viva, mas ela vai morrer em tenra idade porque não tem capacidade para essa administração física com o desenvolvimento do organismo. Ninguém é obrigado pela lei dos homens, muito menos pela lei brasileira, a ter um filho que seja anencéfalo. Eu fico me perguntando se nas posições em que aqui eu estive falando que a lei permite, se eu tomaria certas decisões. Eu acredito que não. A gente só sabe vivendo. Por isso que não dá para julgar. Mas eu acredito que não. Eu não consigo imaginar que ao descobrir que o meu filho é anencéfalo há uns 4 meses de gravidez, eu não possa esperar mais 5 meses para dar-lhe a chance de concluir a limpeza do seu perispírito, porque certamente essa deficiência física é uma deficiência primeiramente do corpo espiritual. Então, às vezes a gente diz, não vou aguentar a gravidez, não vou aguentar que as pessoas... Não é julgamento, gente, é como a gente pensa, a gente pensaria isso. Mas na lei humana é permitido e na lei espiritual a gente já sabe que dentro da doutrina espírita, dentro do que era a ciência e do que eram as análises da época de Kardec, o aborto só seria permitido no caso de risco de vida da mãe. Bom, quero contar, antes de me encaminhar para o final, para não me estender muito com vocês, porque o tema demandaria bastante estudo e bastante aprofundamento em várias frentes, um caso para pensar, para vocês pensarem a respeito desta questão, por exemplo, do aborto anencéfalo. Ano passado, se não me engano, em outubro, novembro, eu li que uma moça casada, 22 anos, americana, ficou grávida. Ela ficou grávida e ficou super feliz, só que em determinada altura da gestação, ela descobriu que a sua bebê era uma menina, a sua bebê era anencéfala. A primeira coisa que muitos médicos, não sei se por orientação de conselhos, não sei, mas muitos médicos orientam ao aborto, até por causa do desgaste psicológico que isso causa na mãe, causa na família, enfim. Nós temos argumentos para fazer qualquer coisa nessa existência, e isso não quer dizer que os argumentos não sejam verdadeiros para nós, mas a gente não vai entrar no pontuando se é certo ou se é errado. Essa moça até pensou em marcar o aborto, marcou a consulta e, conversando com o marido, decidiram juntos não fazer o aborto. Terminaram a gestação, essa menininha nasceu e ficou por 70 minutos, 1h10 minutos no colo dos pais. A mãe ainda comenta, quando se vê o relato dela, comenta que ela era fofinha, quentinha e macia, e que ela achava que a criança seria muito diferente, como se ela tivesse uma deficiência que a deformasse demais, mas que na verdade a filha dela era até parecida com o pai. Então humanizou aquela criança. Ao nascer, juridicamente falando, ao nascer aquele ser passa a existir, passa a ter nome, passa a ter existência material, e essa menina passou a ter existência para aqueles pais. O que aconteceu depois da desencarnação daquela criança que viveu com aqueles pais por 70 minutos? A mãe e o pai decidiram fazer doação de leite materno. Por aproximadamente 1 mês, essa mulher e o marido coletaram leite materno dela. Eu achei tão bonito, tão amoroso, sabe? E doaram, 33 litros de leite materno para crianças nascidas prematuras. Percebem, gente, que do mal dá para sair o bem? Percebem que da dor dá para sair
a caridade, o amor, a caridade, o gesto bondoso. Percebe que essa mãe possivelmente não sofra a perda da filha porque ela já conseguiu entender que em nome da própria filha, palavras dela, ela conseguiu ajudar a vida de outras crianças. Agora se coloquem no lugar de quem está sendo abortado. Quem seria este ser que estava encarnando? Qual seria o projeto de vida dessa criança? Quando crescesse, o que faria? Nem todo mundo nasce para ser bandido, nem todo mundo nasce para ser corrupto, nem todo mundo nasce para ser criminoso. As pessoas nascem para ser mães e pais e pessoas que trabalham, que criam, que inventam, que fazem rir, que cantam, que constroem coisas bonitas, que pintam, que... Gente, tem tanta coisa boa, a maioria das pessoas faz coisas boas. Agora imagine se a mãe daquele que falou do princípio da não violência tivesse abortado Gandhi. Se aquele que codificou, a mãe daquele que codificou o espiritismo tivesse abortado Kardec, se a mãe daquele que foi um dos mais importantes líderes dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos tivesse abortado Martin Luther King, se a mãe daquele que era um de 6 ou 7 filhos, todos com problemas, tivesse abortado um dos maiores gênios da música, que foi Ludwig van Beethoven. Imaginem se a mãe daquele que descobriu uma das fontes de cura de várias doenças no mundo através da penicilina tivesse abortado o Alexander Fleming. Imaginem se a mãe daquele que foi o maior médium brasileiro tivesse abortado Chico Xavier. E se a minha mãe tivesse me abortado? Vocês estariam falando com outra pessoa, mas não deste jeito, nem com esta emoção, nem com esse sentimento de amor que eu tenho pela vida e pela doutrina espírita e por vocês. Existe dentro da questão material, da questão humana, da questão jurídica, e isso não é só no Brasil, existe uma teoria, uma tese que eu, Vânia, acho que não se comprova de verdade, de que a descriminalização do aborto vai diminuir a morte das pessoas, as mães, e vai diminuir o número de abortos. E existem várias teorias, vários estudos, mas nós podemos ver, por exemplo, que nos Estados Unidos, isso é um dado de uns 2 ou 3 anos atrás, nos Estados Unidos o número de abortos de fetos que foram, se percebeu que eles tinham síndrome de Down. A gente sabe que eles fazem tudo. Tem pessoas com síndrome de Down que trabalham, que casam, são pais e mães, que são modelos de beleza dentro do seu padrão e que contribuem com a sociedade de várias formas. Pois bem, pessoas que seriam pessoas com síndrome de Down têm fetos abortados nos Estados Unidos, mais ou menos na faixa dos 67% de abortos, por ser fácil, por ser permitido. Já na França, o número de abortos do síndrome de Down é de 77%. Reino Unido, 90%. Dinamarca, 98% das gestações de síndrome de Down sofrem aborto. Todo país primeiro mundo. Todo mundo vivendo primeiro mundo. Agora, uma coisa que não se pode negar, apesar das contradições a respeito desse assunto, o fato é que há indícios fortes de que o aborto acaba sendo método contraceptivo. E não é. 87% das mulheres que abortam não usaram método contraceptivo. Eu acho que você ter qualquer justificativa para um aborto perante a ótica dos homens, e me desculpe estar me estendendo um pouquinho, que já era para estar encerrando, quando você aborta
porque você não se precaveu, e não estou falando de violência sexual. Estou falando de uma noite ou de um dia, de uma oportunidade em que, por falta de compromisso com o seu corpo e com a gravidez que poderia acontecer, com o compromisso com uma gestação, com o compromisso com as doenças, com a prevenção de doenças, você não se preveniu. Então, isso é complicado de dizer, porque 87% dos abortos serem causados a partir de relações sexuais que não tiveram prevenção é muita coisa, não acham? Eu acho muito. E vou falar, numa palestra mais longa, poderia falar disso mais extensivamente, mas existem pelo menos 18 tipos de métodos contraceptivos, tá? Pelo menos 18 tipos. Camisinha, e tem 2 que são considerados pela doutrina espírita como abortivos, pelo menos com a intenção abortiva, que é o DIU e a pílula do dia seguinte, e ainda tem a questão de que outros métodos vão acabar surgindo e a gente pode evitar a gravidez de pelo menos com 18 ou 20 métodos diferentes. E tem mais uma coisa, não falei da mãezinha aí que teve a criança com anencefalia? Pois bem, às vezes, por exemplo, aqui no Brasil, se demora tanto tempo para abortar que você já está com 5, 6 meses de gravidez. Tem risco para a mãe um aborto tardio, além da questão do aborto da criança. Espera mais 2 meses, espera mais 3 meses. Sofrido, gente, eu não sou. Quem sou eu para julgar a dificuldade disso? Pelo amor de Deus, jamais o faria. Mas deixa essa criança nascer, porque ela não tem nada a ver com o seu problema e a sua dificuldade. Não é apontar dedos, eu sou obrigada a falar, porque hoje em dia a gente vai falando e tudo acaba revertendo contra a gente. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo depois, mas o fato é que se a gente puder, se a gente tiver condições, se a gente tiver amor bastante no coração, pela própria existência, não é nem a da criança, pela própria existência, pelo bem que está fazendo para você mesmo, de não cometer um crime, de não maltratar uma vida, de não cercear uma existência, deixa essa criança nascer e coloca para adoção. Vocês sabiam que o artigo 13 do ECA, parágrafo único do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, garante o direito da gestante manifestar que não quer ficar com a criança. Ou seja, eu não quero a criança, eu sou criança ou adolescente, eu estou gestante, eu não posso, eu não quero ficar. Ele tem total direito de entregar para a adoção. São 33.500 pessoas pretendentes de adoção. Pais e mães que não têm filhos, ou que só têm um filho, ou 2 filhos e querem ter mais um filho e não conseguem, ou que querem fazer um gesto de amor e caridade. São apenas 5.700 crianças adotáveis. Porque não é só a mãe não querer. Tem que fazer a desvinculação do pátrio poder, tem que diminuir esses vínculos, tem que fazer um monte de análise. É complicado fazer adoção no Brasil. Então, se tivesse mais crianças, ao invés de serem abortadas, tivesse mais crianças disponíveis para adoção, esse problema também diminuiria. É claro que o nosso sistema judiciário, nossa sociedade precisaria ajudar. Como? Assistindo economicamente, psicologicamente a gestante, dando sustento moral, psicológico e físico para ela levar a gestação até o final. Acompanhamento de saúde nas redes de saúde, realização de exames pré-natais, simplificar o processo de renúncia do poder familiar, aceleração de processos de doação da criança, desse processo de andamento e ampliação das possibilidades da adoção. São algumas das opções que poderiam ser feitas pelo Estado para facilitar que uma criança vivesse. Gente, eu quero muito encerrar, mas eu peço mais 5 minutos de vocês, porque eu não quero deixar de encerrar com alguns outros dados.
Dr. Bernard Netteson, talvez vocês nunca tenham ouvido falar dele, mas vocês já ouviram falar do... cadê o nome aqui? Aquele filme que foi muito chocante na década de 70, chamado O Grito Silencioso. Muitos se não ouviram, vale a pena ouvir. Esse homem, ele fez 75 mil abortos até a década de 70. Na década de 70, ele achava que estava fazendo o que era certo. Na década de 70, foi inventado o ultrassom. E a partir da primeira visão que este homem, esse doutor, teve do ultrassom, do que acontecia dentro da barriga da mãe, com aquela criança que estava sendo mutilada ou ferida de tantos modos, ele chegou à conclusão de que ele tinha cometido um erro gravíssimo e passou a ser meta da vida dele orientar a todas as mulheres, a todas as famílias que evitassem o aborto. O médico fez delações num livro chamado Aborting America, e ele disse que os dados que tinham, ou melhor, ele não fez, ele fez um livro delatando, neste livro Aborting America, que os dados usados sobre a questão do aborto eram fraudulentos. Como fraudulentos podem ser muitos dados que às vezes promovem a morte, promovem o desapego à existência e outras coisas assim. Então, se eu fosse uma palestra ao vivo, eu mostraria o vídeo dele falando em 1 minuto o que ele pensa a respeito. Segundo a OMS, de 40 a 50 milhões. De 40 a 50 milhões. Pouco menos de 1/4 da população brasileira todos os anos são abortadas. Crianças abortadas todos os anos, entre 40 e 50 milhões de abortos. Ou seja, 125 mil abortos por dia. Ninguém há de me dizer que isso tudo é fruto de estupro, porque eu acho que não é. E que nem todo mundo é anencéfalo, porque eu acho que não é. É um achismo, não tenho números, mas eu acho que não é. Em 2020, hoje, quando eu olhei no site Worldometers, verifiquei que até hoje, à tarde, 29 milhões de abortos foram cometidos no mundo. Quase 29 milhões de abortos foram cometidos. Então, existe uma frase que eu trago para vocês, quando o lugar mais perigoso para um bebê é o ventre da sua mãe, temos a prova da decadência da sociedade. Nós somos espíritas, nós que somos religiosos, nós que somos cristãos, temos que jamais julgar, esse papel não é nosso, a própria consciência se julga, mas nós temos que incentivar a vida. É uma pena que eu não peguei para trazer para vocês aqui. Eu tive o prazer, a alegria de ter uma pessoa que me perguntou num momento difícil de gravidez inesperada, me perguntou minha opinião, eu dei a minha opinião. E conversou, obviamente, com outras pessoas, teve apoio, né? Porque o apoio faz toda a diferença. E essa pessoa hoje tem um filhotinho lindo de morrer, de 4 aninhos. E essa criança é um xodó. E essa moça maravilhosa, essa mãe espetacular, fez um livro que vai lançar agora, acabou de editar, e contando como é ser mãe solteira. Então, gente, lembre-se daqueles que não têm braços nem pernas, que a gente acha aos montes no Facebook, no YouTube, como eles são felizes, como eles trabalham, como eles conseguem viver, e a gente tem que parar de reclamar das nossas vidas, das nossas dificuldades, só olhando como se nós fôssemos o centro do universo e pensando que é com a morte, com o cerceamento da vida, é um outro corpo, verdade, é um outro corpo, mas está dentro desta caixa. É esta caixa humana que nós somos, nós mulheres, que dá a única condição daquele ser, daquele outro corpo nascer. Pelo amor de Deus, se vocês conhecem alguém que esteja pensando em abortar, dê suporte, dê amor, estenda a mão, ajude se puder financeiramente, ajude com preces, ajude com conversa, ajude apoiando.
Fale sobre a possibilidade de dar a criança para adoção. Sustente essa mãe, porque essa mãe não vai fazer isso por prazer, não vai fazer isso porque é fácil para ela. Praticamente toda a raça humana está hipnotizada pelo senso comum, disse Ernest Holmes, pois a maioria pensa o que lhes disseram para pensar. O ser que nós geramos tem vida e ele tem uma história maravilhosa para construir se nós dermos chance a eles. Eu convido vocês a ajudar que a vida seja sempre o principal direito de todo mundo, inclusive de quem não nasceu. Certo? Vamos então agora nesse momento fechar. Agradeço a sua paciência, que eu passei aí uns 10, 15 minutinhos, mas eu precisava falar sobre isso hoje. Agradeço a paciência, espero que vocês pensem, que vocês até opinem o que vocês acham e que Deus nos fortaleça para sermos mais fortes do que os nossos medos de enfrentar as dificuldades e que a gente possa olhar as dificuldades como prenúncio do que vem de melhor, como a tempestade traz depois o dia mais belo para as nossas vidas. Que agora nesse momento a gente internalize novamente, que possamos sentir a presença amiga do nosso mentor, que está com as mãozinhas no nosso ombro, nos envolvendo, nos abraçando, do Mestre querido Jesus, que está conosco com toda certeza, e de outros bons espíritos e espíritos que estão aqui muitas vezes programando a sua próxima encarnação, sem saber se terão oportunidade de fato de nascer. E vamos nos sintonizando também com o Pai Maior, para que Ele nos perdoe nos nossos erros, nos incentive nos nossos acertos e nos fortaleça para fazer o que é certo sempre. E dessa forma, vamos pedir, primeiro de tudo, vou pedir invertido, hoje eu vou pedir primeiro por nós, para que a gente se sinta realmente capaz de ajudar na seara divina. Por essa água que nós colocamos ao nosso lado aqui, para receber as vibrações amorosas, as medicações necessárias, que nós possamos vibrar pelo nosso lar e os nossos familiares, por todas as pessoas que necessitam, por aqueles entes queridos que nós temos sempre no nosso caderno dentro do coração e na nossa mesa, que estão necessitando de preces, de auxílio, de bênçãos e de fortalecimento. E então vamos expandir. Já falamos dos amigos, falamos de nós, então vamos falar de todos os outros que são obra de Deus, todos os outros que são nossos irmãos, todos os outros que estão em processo de progresso por toda a obra que Deus criou, porque tudo é obra divina. E que dessa forma o mundo inteiro se ilumine numa grande luz de amor, de vida, de energia, de esperança, de alegria, porque nós estamos no melhor momento dentre todos do passado e o pior momento de tudo que virá para o futuro. Nós estamos progredindo e nós vamos mudar juntos e mudar este mundo. Que Deus abençoe, que o Pai sustente sempre a todos vocês. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês sempre. Obrigada, viu? Boa noite, Deus abençoe. Tchau, tchau.